Fala galera tricolor, no vídeo de hoje falaremos mais sobre a vitória épica, o título do São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior em cima do Corinthians. Falaremos também a perspectiva do São Paulo no jogo de hoje contra o Corinthians também, mas agora pelo profissional, pelo Campeonato Paulista, logo após a vinheta. Bom galera, ontem tivemos São Paulo 3, Corinthians 2. Mas foi um jogo complicado para o São Paulo. São Paulo saiu perdendo por 2-0, conseguiu descontar no finalzinho do primeiro tempo ainda com a cabeçada de Paulinho, que substituiu o Rian Francisco, suspenso, não pôde jogar a final. Rian Francisco, que foi o melhor jogador da Copinha, considerado o melhor jogador da Copinha, com justiça, artilheiro da Copinha, ficou apenas dois gols de bater o recorde máximo de artilharia na Copinha, que pertence ao Simval, que pertence ao ex-atacante Simval na época da Portuguesa. Ele fez 12 gols e o Rian Francisco terminou a competição com apenas 10 gols, mas maravilha, melhor jogador da Copinha, com justiça e grande mérito, grande mérito. E aí viramos o segundo tempo, perdendo, né, no caso, mas o São Paulo buscou a todo instante buscar o empate e buscar a virada, buscar a vitória, o título, graças muito ao seu treinador Alan Barcelos. Baita treinador de categoria de base, muito bom treinador. Ele colocou o Samuel na vaga do Hugo, que se lesionou durante a partida, o grande volante Hugo, entendeu? E aí o São Paulo, precisando do resultado, ele foi, sacou o Samuel no intervalo, colocou o meia, que aí para mim foi o diferencial no segundo tempo, chamado Pedro Henrique. Muito bom jogador, muito bom meia, Pedro Henrique. Colocou ele, soltou mais o Mike para o jogo, deixou o time de São Paulo mais solto e principalmente, na minha opinião, sacou o Lucas Loss. Lucas Loss entrou de fralda para enfrentar o Corinthians nessa final. Entrou de fralda, tava se cagando inteiro durante o jogo. Aí o que que aconteceu? Visão do treinador. Ele agiu pela razão, não pela emoção. Sacou o Lucas Loss, quase ninguém faz isso. Sacou o Lucas Loss, colocou o Osório, baita de um zagueiro, lembra muito o Lucas Beraldo, muito mesmo ele lembra o Lucas Beraldo, o Osório que estava no banco. Consertou a jogada que o Corinthians tinha, que era bola longa toda hora. Acabou essa jogada, porque o Osório interceptava todas. Nisso, o São Paulo foi ganhando terreno, ganhando posse de bola, e o São Paulo buscou a todo instante a virada, até que conseguiu com mais dois gols de cabeça. O São Paulo aproveitou que a estatura do time dele é maior que a do Corinthians. A estatura é maior, tanto que o São Paulo fez três gols de jogada aérea. Virou, empatou, no caso, com o zagueiro Andrade e virou com o Paulinho, que já tinha feito o primeiro gol. São Paulo 3, Corinthians 2, com justiça e com méritos. E um São Paulo que estava desfalcado de algumas peças importantes. O próprio Hugo, que se lesionou durante a partida, o próprio Rian Francisco suspenso, o zagueiro Igão, que ficou no profissional com o Zubeldia, até agora eu não entendo por quê, porque também não foi utilizado ainda. O Henrique, atacante Henrique, tá profissional, poderia ter descido também para jogar competição, mas preferiu ficar no profissional, enfim. E mesmo assim o São Paulo mostrou porque o trabalho de Cotia está sendo bem feito, bem realizado, principalmente depois da mudança de treinador. Depois que saiu o Menta, que o São Paulo estava quase caindo para a segunda divisão do Brasileiro Sub-20 e entrou o Alan Barcelos. O São Paulo conseguiu ficar numa posição intermediária no Brasileirão Sub-20, conquistou a Copa do Brasil Sub-20, chegou à final do Paulista, perdeu da competição e foi coroado agora com a conquista da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Parabéns, Alan Barcelos, parabéns ao elenco do São Paulo, parabéns esse baita time, um time entrosado, um time trabalhado, um time de muita garra, muita luta, média de idade de 18 anos, isso é interessante para o futuro do clube. E parabéns, parabéns São Paulo pela quinta conquista da Copa São Paulo de Futebol Júniores. Bom, vamos falar agora sobre o time profissional. Sobre o elenco profissional, vamos lá. Hoje um jogo difícil contra o próprio Corinthians, jogo complicado contra o Corinthians. Corinthians que não perde há muitos jogos. Eu acho que a última derrota do Corinthians foi exatamente contra o próprio São Paulo, salvo algum engano. Então tá na hora, né? Então, novamente, São Paulo e Corinthians, mais um grande clássico. São Paulo já previamente escalado, vai ser praticamente a mesma equipe que enfrentou o Guarani.
ali com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Provavelmente vai ser essa equipe num 4-4-2, muitos falam que é um 4-2-3-1 com o Oscar caindo pela esquerda, mas o Oscar se movimenta muito com isso, empurra o Luciano para o ataque, fica um 4-4-2. Para mim, um time interessante, uma equipe bem interessante para enfrentar esse bom Corinthians. O Corinthians vem completo, o Corinthians vem com sua força máxima. Grande jogo. Público, mais de 50 mil ingressos vendidos, mais de 50 mil ingressos vendidos, casa cheia, casa cheia. Lembrando que o Corinthians, nessa década aqui, de 2020 para cá, vem passando certos apuros com o São Paulo. O São Paulo vem tendo uma supremacia grande em cima do Corinthians, mais grande em cima do Corinthians. E lembrando muito o início dos anos 2000, né, no qual o São Paulo também estava muito bem em cima do Corinthians. Agora nessa década de 2020 para cá, né? São Paulo está muito bem também, muito bem em cima do Corinthians. Se puxar um retrospecto, é uma derrota a cada 7 jogos, talvez, ou 8. Então é um massacre do São Paulo, né? De 2020 para cá em cima do Corinthians. Então hoje, posto à prova. Hoje vai ser posto à prova novamente nesse grande jogo de São Paulo e Corinthians. E aí, gente, eu estava analisando, né? Ontem o presidente Júlio Casares, ele, durante a coletiva tal, né, de premiação da conquista da Copa São Paulo, ele falou mais sobre o Cédric Soares, o lateral direito português, ex-Arsenal, que está para fechar com o São Paulo um contrato curto aí de 3 meses, mais ou menos no molde que o São Paulo fez com o Sabino ano passado e deu muito certo. Esperamos que dê também com o Cédric Soares. E ele dizendo que é um jogador importante pela experiência e o São Paulo precisa de experiência no momento. É um jogador de boa qualidade técnica, né? Não atua em grandes clubes da Europa, campeão da Eurocopa pelo Portugal, jogando como titular, disputou a Copa do Mundo também em 2018. Válido, válido por 3 meses. Vamos ver como é que ele vai sair, vamos ver como ele vai se comportar nesses meses. Se valer a pena, renovamos até o final do ano, se não, um abraço, né? Vida que segue. Mas eu acho válida assim, a aposta no Cédric Soares. E aí eu tava vendo, né? Tirando o Cédric Soares, que deve estar chegando, e o Wendel, né? Que já é jogador nosso, eu tava vendo o São Paulo hoje. Olha que dispensamos 14 ou 15 jogadores já, e parece que a lista vai ser maior ainda. Cara, o São Paulo hoje tem um time titular bom, tem um time em reserva legal e tem um terceiro time que é essa garotada da base. Eu vou tentar formar aqui rapidinho para vocês. Hoje, considerado titular com o que temos, lembrando, sem Cédric Soares, que está para chegar, e sem o Wendel, que já é nosso, mas não tem perspectiva de vinda por enquanto, apenas em julho até então. E a Rafael, Igor Vinícius, o Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias. Pablo Maia, Alisson, Oscar, Luciano, Lucas e Caleri. Esse seria o time considerado titular. E um time reserva ali interessante também, formado com Jandrei, com Moreira, com Juan, Sabino e o Patrick. 3 volantes ali, Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio. E 3 na frente, Eric na direita, Ferreirinha na esquerda e André Silva no ataque. Teríamos um terceiro time também bem interessante com a molecada da base. Seria ali com o Yang no gol, né? No caso ali também o Mike, o Ferrarese, o Igão e o Guilherme Reis. Ali no meio campo ali, formando ali com Negruti ou Santilongo, o Hugo, aí Matheus Alves ou Rodriguinho. E na frente ali uma trinca de ataque bem interessante também ali, com o Henrique, com o próprio Lucas Ferreira. E na frente com o grande Francisco. Ou seja, temos elenco. Basta o Zubel Dias saber trabalhar bem essa transição da base para o profissional. Temos um grande elenco. Acabei de falar 3 times. 3 times de um bom nível técnico. Então, tem que parar às vezes de ficar só pedindo, pedindo, pedindo. Vamos olhar para dentro da gente. Às vezes, o que está lá, bem mais barato, bem mais em conta, e com fome, quer ganhar alguma coisa, do que você trazer alguém que vou dar um exemplo, Gabriel Veron tava para chegar no São Paulo. Se não há uma mobilização da torcida, falando que é um jogador ex-Palmeiras, já criticou São Paulo, isso, aquilo, e vamos olhar para a base, o Gabriel Veron era para ser anunciado agora. Ele acertou com o Santos, ainda bem, mas era para ser jogador do São Paulo. Para quê? Se a gente tem o Lucas Ferreira, tem o Luca, entendeu? Tem o próprio Paulinho, tem o Pedro Henrique, Matheus Alves, o Rian Francisco, o TT,
Cara, tem uns grandes jogadores ali, nosso, bem mais barato, com certeza com muito mais sono do que Gabriel Veron, que é um jogador problemático, já mostrou isso já. Então, às vezes, é, falta um bom senso com a nossa base. Falta um bom senso com a nossa base, falta olhar mais para dentro da gente. O DNA do São Paulo é revelar. O DNA do São Paulo é revelar. Esse é o DNA do tricolor, entendeu? Então, fica a dica aí, Zubeldia. Toma cuidado, faça essa transição com calma, sabe? Faça com calma, coloque o jogador na hora que precisar, na hora que realmente, de fato, você vê que ele está pronto para poder estar atuando com a camisa do tricolor, tá certo? E aí, esse é o nosso vídeo de hoje. E hoje, São Paulo 2, Corinthians 1. São Paulo, enfim, depois de um longo tempo de vitórias do Corinthians, o São Paulo conseguirá hoje quebrar essa sequência positiva do Corinthians e vai ser uma semana ótima para o São Paulo. Ótima. Saindo um resultado desse, caraca, ganhamos no sábado, no aniversário do clube, no aniversário da cidade, e ganhar no domingo, quebrando uma sequência de vitórias do seu maior rival, é sensacional, é maravilhoso. Um início de temporada no qual muitos se duvidavam do São Paulo, seria espetacular para o São Paulo. Pedindo para você se inscrever, compartilha, dá o like, entendeu? É muito importante para o crescimento do canal, entendeu? E aí, ficamos por aqui, tá certo? Até o nosso próximo vídeo. Valeu!